Os habitantes que moravam dentro de Babilônia conseguiram escravizar todo Israel, mas uma pequena parte que conseguiu escapar no dia da tortura e do sangrismo de Nabucodonosor resolveram escapar para a região da Índia. E esses que não quiseram se submeter à ordem do rei de Babilônia ficaram morando exatamente no reinado de Assuero. Assuero era um segundo comandado pela ordem da Babilônia. Segundo a Bíblia Sagrada, aqueles que moraram exatamente no reino da Índia, como Mardoqueu, como Adarça, que o seu nome é chamado de Esté, esses não tinham mais parentes. Os pais de Esté foram assassinados. A família de Mardoqueu também foi assassinada. Mas Mardoqueu tinha um zelo muito grande por essa jovem. De fato verídico, Mardoqueu era um primo segundo de Esté, mas a Bíblia deu uma conotação na época, o escritor, tratando Mardoqueu como tio primeiro de Esté. Uma coisa é verdade, tornou-se padrasto desta jovem. Era uma jovem nova quando entrou dentro da Índia. Ela tinha apenas 13 anos de idade. Ainda não era uma moça para um casamento. Os anos se passam, até que um belo dia o rei Assuero resolveu fazer um banquete, uma festa real. E festa de rei é imperdível. Naquele dia ele mandou um decreto de feriado sobre a cidade. Mas ele foi abordado por uma surpresa. A sua esposa, chamada de Rainha Vasti, resolveu entrar na contramão e não participar da festa do seu marido, visto que ela carregava uma mágoa dentro da sua alma, porque quando o rei literalmente fazia uma festa como essa, 1000 mulheres em volta dele ficavam tocando o seu corpo durante 15 dias. A rainha estava insatisfeita. A rainha não estava mais alegre em viver com seu marido Assuero naquela falcatina e naquele ato depravativo dentro do seu reinado. Segundo a Bíblia, sabe o que é que ela toma de decisão? Reuniu toda a ala feminina e decretou dentro do reino que nenhuma mulher participasse da festa do rei Assuero. Deu o horário da rainha Vasti se apresentar. Simplesmente Vasti não aparece. O príncipe oficial, que se chamava de Meumã, apresentou-se perante o trono de Assuero e disse: a tua esposa não apareceu na festa, a tua honra foi quebrada, a tua moral foi desfavorecida. Se tu permitir que isto aconteça dentro da Índia, saberás que o teu nome passará por escárnio e defamação. Sabes tu que nenhuma das tuas filhas compareceram nessa festa, e a partir de hoje nenhuma mulher neste reino obedecerá mais os seus maridos. Esta palavra foi como uma injeção para aumentar o orgulho de Assuero. Assuero dá uma ordem para que destitua Vasti do cargo de rainha, e Vasti é mandada embora do reinado. Vasti é expulsa do reinado. Um belo dia Assuero está no trono, solitário, sozinho, vazio. O seu príncipe chega no trono, olha para Assuero e percebe que o seu semblante está opaco. A presença de Vasti não estava mais no palácio. Então chegou entre eles Bigtan, Teres e Meumã e disseram: tu és rei, tu manda aqui na terra. Nos dá ordem, nós vamos escolher as mulheres mais belas que estiver dentro desse reinado. A moça mais bela, mais bonita, que os teus olhos for agradável, esta nós vamos aclamar como tua rainha. Começou agora os cartazes ser espalhados na cidade. Selecionamos jovens para ser a esposa do rei Assuero. Nenhuma delas Assuero deu uma olhada e não satisfez os seus olhos. Assuero não gostou de nenhuma, até que as escravas de Jerusalém tiveram a terceira oportunidade para desfilar diante dos olhos de Assuero. Mardoqueu acreditou na beleza de Esté. Mardoqueu acreditou na mudança de Esté, e ela passa diante de 14 eunucos, e cada 14 eunucos voltava, e era voto de 100 moedas, e eles voltavam: aprovada 100, aprovada 100, aprovada 100, aprovada 100. Quando chegou 1.400 moedas, Assuero simplesmente levanta o seu cetro e diz: separa essa jovem para que se torne a minha futura rainha. Naquele momento Mardoqueu é tomado de surpresa, porque o inesperável passou a acontecer na vida da sua família.
Esté abraça Mardoqueu pela última vez. E agora o eunuco da casa, que era chamado de Meumã, que era o eunuco de Vasti, conduz Esté para dentro do palácio real. Agora Esté tem que se apresentar pela primeira vez diante do rei, depois de tratada. E quando ela se apresenta perante o rei, depois de tratada, cheirosa, bonita e bem vestida, o rei levanta seu braço esquerdo e dá o sinal de aprovação. Porém, faltava-se depois mais 6 meses para ela deitar com o rei. Não se deitava na lua de mel, só se deitava depois de 1 ano e 6 meses. Quando ela provasse que ela tinha sabedoria, conhecimento, quando ela provasse que ela amava todos os desejos do rei, quando ela concordasse que toda a vontade do rei também era dela, chegou o tempo do momento. Nesse período que Esté está em ascensão, aquele homem que ajudou Esté, seu tio, seu primo, seu padrasto, aquele homem que investiu em Esté e acreditou no sucesso dela, está passando por uma grande perseguição, porque 2 homens da guarda real, Bigtã e Teres, que eram os 2 oficiais da guarda, resolveram matar Assuero pelas costas. Nesse período, Mardoqueu estava na porta, e Mardoqueu escutou a conversa, quando aqueles 2 disseram: vamos tirar a vida de Assuero. Mardoqueu mandou o aviso para dentro do palácio, e aquele aviso foi da seguinte forma: estão tentando tirar a vida do nosso rei. Quando o rei ficou sabendo destas palavras, o rei simplesmente destituiu Bigtã e Teres e mandou enforcar sobre a sua forca. Mas aquilo foi escrito, o rei simplesmente não lembrava de quem era esse Mardoqueu, porque quem conduziu a palavra, pastor, não explicou que a palavra foi revelada por Mardoqueu. Quem levou a palavra simplesmente se cresceu em cima dela. Naquele dia, um homem por nome de Amã, exaltado dentro do reino, assume dupla posição. Amã recebeu 2 lideranças de uma só vez. A primeira liderança de Amã, primeiro-ministro da economia. A segunda liderança de Amã, primeiro-ministro de toda a ordem religiosa. Amã ficou por cima, Amã ficou exaltado. Amã, antes de crescer, era bem humilde, abraçava todos. Amã ia na nossa casa tomar café. Amã chamava eu e você para comer uma pizza. Amã montava naquele Fiat 147 e dizia: vamos dar glória a Deus, e ia. Depois que Assuero levantou Amã, Amã se meteu dentro de uma Ferrari, dentro de um Diablo ou dentro de um Porsche. Amã montou naquele cavalão de raça que só o rei usava. Amã empinou o nariz para cima, e cadê os amigos? Jamais, nem olhava para os colegas, nem sequer pegava na mão dos colegas. Ao contrário, meia dúzia de puxa-puxa, bajulador, porque em todo lugar tem puxa-saco e bajulador, ficaram em volta de Amã e dizendo: não se mistura mais com pobre. Você só é rico, meu riquinho, porque existe meia dúzia de pobre trabalhando para você. Se lembra? Tudo que você tem é porque uma constelação chamada pobreza anda 24 horas sendo escravo da sua situação, enricando os seus bens. É necessário que isso aconteça. Não se esqueça da onde Deus lhe tirou. Amã empinou o nariz. Todo dia Amã passava de frente às constelações de escravo. Amã olhava para os judeus, cuspia no chão. Todo mundo se curvava quando ele passava de perto de Mardoqueu. Do jeito que Mardoqueu estava, Mardoqueu ficava assim.